Vamos orar pela vida do pastor Marcos, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, está escrito que a Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra no mais profundo da alma, do espírito, faz separação entre juntas e medulas e faz separação entre pensamentos e sentimentos. Espírito de Deus, eu quero declarar a liberdade do Senhor neste lugar. Toda confusão, meu Pai, contra a mente, toda perturbação, todo ataque do inimigo, para impedir que os teus filhos ouçam, entendam e recebam, meu Pai, a palavra do Senhor com alegria, nós damos uma ordem para que caia por terra agora, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. E nós declaramos, Pai, autoridade, sabedoria, revelação e liberdade do Senhor sobre a vida do pastor Marcos, em o nome do Senhor Jesus. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Cadê? Pode ligar o violão aqui hoje? Tá bom não, né? Não, mas pode deixar então, tranquilo. Depois a moça aqui do teclado, então, vai dar uma força para nós aqui, ó. Cadê? Ela tá na salinha? Ah, então tá bom. Então não é para tocar mesmo. Deixa o violão, pastor. Pode ficar tranquilo, não precisa ligar, não. Não precisa não. Tranquilo. Depois a menina do slide aí, dá uma olhada lá no Instagram. A menina tá lá na mesa, lá, né? Qual é o nome dela? A irmã? Letícia, depois você dá uma olhada de novo que eu mandei para você, mas dá uma lida lá. Irmãos, paz do Senhor, agora. Amém, gente? Amém. Quem está com sono, diga amém. Ah, então tá bom. Só para a gente acordar agora. Mais uma vez é um motivo de alegria estar aqui falando com os irmãos da palavra do Senhor, falando de Jesus, falando do que Ele fez, daquilo que Ele tem feito e daquilo que Ele vai continuar fazendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 142, verso de número 7. Glória seja dado o nome do Senhor. Nós estamos numa maratona e amanhã aqui será, se Deus quiser, vamos encerrar aqui amanhã em nome de Jesus. Pretendo viajar de domingo para segunda, acredito que sair no máximo 3 horas da manhã. É 20 horas de viagem, eu acho que está marcado por aí. Mas Deus há de nos dar graça, nós vamos fazer uma boa viagem de volta. Salmo 126 está escrito: aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida, trazendo os seus feixes. Quem está no culto, diga glória a Deus. Nessa viagem nós tivemos ministrando esses dias todos, foram quase 30 almas que receberam Jesus como Salvador. Receberam, confessaram Jesus. Está escrito assim no Salmo 142, verso de número 7. Tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Tira a minha alma da prisão. Fala comigo, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Então vai achar agora. Está escrito assim. Acharam ainda não? Vamos esperar, com paciência. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Outras traduções diz, alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Fala comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, vendo esses dois textos que nós acabamos de ler, um escrito por Davi
e o outro escrito pelo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Um homem considerado segundo o coração de Deus, cantando esse cântico 142, diz: tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Um estava solto, pedindo para a alma ficar livre. O outro estava preso, dizendo: se alegra, porque a minha alegria vem do Senhor. Um está solto livremente, mas a alma está aprisionada num cativeiro existencial, emocional. O outro está preso numa cadeia fétida, fria, isolado, sem amigos, sozinho, abandonado, e está dizendo: outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia. Quem é pentecostal, diga amém. Então tá bom, vamos lá. As pessoas acham que ser pentecostal é só fazer barulho e falar língua estranha, né, irmão? Pentecostal que crê no Espírito Santo, na descida do Espírito Santo no Pentecoste, crê nos dons espirituais. Nós somos uma igreja avivada. Amém? Avivado pela palavra e pelo Espírito Santo. Irmãos, eu queria conversar com vocês, como o pastor Valdeci fala, conversar com vocês, pastor Elias também, acho que fala assim, né? Conversar com vocês. Eu queria falar nessa noite sobre coisas que aprisionam a alma do ser humano. Quando você observa algumas coisas, à luz da história mesmo, você vai se deparar com algumas prisões tão famosas no Brasil e no mundo afora, como, por exemplo, a prisão lá em Pernambuco, chamado Curado. Segunda prisão famosa em Cuiabá, chamado Pedrinhas, que já teve essas rebeliões aí por aí afora. Tem uma muito conhecida no Rio de Janeiro, chamado Bangu 1. Essa aí talvez é uma das mais famosas que tem. E tem a mais, dizem que é de segurança máxima, que fica em São Francisco, Estados Unidos, chamado Alcatraz. Segundo a história, ninguém conseguia fugir dessa prisão. Quando eu olho para as prisões, ou para a prisão mesmo, estou falando de penitenciária, você vai observar algumas considerações. Primeiro, o contato do preso, ele é só por meio de cartas ou de um advogado. O cara que está lá preso, ele não vai, não, agora eu vou sair ali fora ali para me falar com a minha mãe, para minha avó, com a minha tia, com a minha mulher, vou lá dar um beijinho no meu filho, vou voltar. Não, é o contato remoto, somente com carta, com advogado, e olhe lá se o juiz liberar para entrar numa visita. Segundo, não recebe visita apenas uma vez por mês, vive à sombra, banho de sol, só come o que os outros lhe der. Então observa que o preso, ele não come o que quer, ele come o que dão para ele. Então, isso faz parte de alguém que está o quê? Preso, alguém que está aprisionado, tem a sua liberdade restringida, como eu falei. Observando a história do Fernandinho Beiramar, observando a história de alguns presos muito famosos no Brasil, eles, dependendo do lugar, eles ficam dentro de um caixote, me parece, se não tiver que é 2,5 por 2,5, eu não entendo bem, 3, ele fica ali preso, sai uma vez por dia, 1 hora só, um banho de sol, bem restringido o seu tempo. Por quê? Porque o cara está preso. Mas voltando aqui para a Bíblia Sagrada, eu vejo que na carta que Paulo escreve aos Filipenses, é chamado Carta da Alegria. Por que Carta da Alegria? Pelo menos por 12 vezes o apóstolo Paulo fala da alegria nessa carta. Paulo fala da alegria estando preso. Observa que maluquice, o cara está preso, os amigos estavam longe, ele pede a Timóteo para levar a sua capa, para levar os pergaminhos dele, ele está sentindo frio, e mesmo assim ele está pedindo para que o povo se alegre, porque Paulo nos dá uma grande lição, que a alegria não é um lugar, a alegria não é a circunstância, a alegria é uma pessoa que se chama Jesus. Paulo estava preso não na cadeia física, Paulo estava preso nas algemas de Cristo. Tem um teólogo famoso diz que um dia que ele aceitou a Jesus, ele colocou uma algema no braço de Jesus e prendeu a algema e jogou a chave no abismo, aliás, no meio de um lago que nunca mais ia achar. Nós precisamos nos aprisionar a Cristo, aleluia.
Aleluia. Nessa noite, irmãos, quando Paulo, ele está dizendo, vamos falar nessa noite sobre o que aprisiona a alma do ser humano. O que aprisiona a alma do ser humano. Eu sei que hoje nós vamos falar que nós somos o quê? Nós somos alvos de evangelismo. Nós somos alvo do amor de Deus. Nós somos alvo da graça de Deus. Nós somos alvo do poder de Deus. Nós somos alvo do Espírito Santo. Nós somos alvo da cruz de Cristo. Nós somos alvo do amor do Senhor. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Ele olhou para nós, mesmo nós sendo cheios de pecado, Ele continua nos amando. Ele continua nos perdoando. Ele continua nos restaurando. Ele continua mudando a nossa sorte. Você saiu da sua casa não para ver pastor Marco. Você saiu da sua casa porque sabe que tem uma palavra de Cristo que pode mudar a tua vida e a sua história. Então nessa noite nós vamos iniciar o que aprisiona a alma do ser humano. A primeira coisa que eu aprendo é o pecado. Fala comigo, pecado. Fala mais alto, pecado. A palavra pecado significa transgredir a lei de Deus. João capítulo 8, verso 34 diz, o que comete pecado se torna escravo do pecado. A palavra pecado é mesmo que está preso, escravizado. 1 João 3,4 diz que a transgressão da lei de Deus. O pecado, ele domina o homem. Se você ler o livro do Gênesis, capítulo 1, verso 28, está escrito que lá no Éden, Deus deu autoridade ao homem para dominar os animais, as aves. Todo o Éden estava sob o comando de Adão, ou do homem. Mas quando o homem peca contra Deus, agora esse homem passa a ser dominado pelo pecado, pelos impulsos, pela mentira, pelo engano. Então a primeira verdade que eu aprendo aqui, o que tem aprisionado a alma do ser humano é o pecado. Mas eu tenho uma notícia para esse pecado. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. João 8,32 está escrito, e conhecereis a verdade, Cristo, essa verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se você pecar, saiba, você tem um advogado fiel e justo, ele te perdoa de todo o pecado. Se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo o pecado. Aleluia! Você crê que já foi perdoado pelo sangue, pelo nome de Jesus? Você pode dar um aplauso para ele aí, para a gente começar a esquentar? Aleluia! Irmãos, esse pecado tem 3 frases muito conhecidas, que eu acredito que alguém já ouviu ela. Primeiro, o pecado vai prender a pessoa mais tempo que ela pode. Eu vou contando umas partes, como eu falei, e falo aqui hoje com temor e tremor. Eu não tenho alegria em contar o meu passado. Eu tenho temor e vergonha. Eu nasci de um lar não cristão, ou catolicismo bem raso. A minha mãe vem de uma linha espírita, e o meu pai não era nada. O meu pai, depois de velho, virou macumbeiro. E a minha família toda era família muito tradicional lá em Minas, de família de jogador de futebol. Eu nasci uma criança muito revoltada, e depois de velho, já que eu fui descobrir por que estava assim. Durante boa parte da minha infância, fui dominado pelo pecado, fui dominado pelo diabo. Durante boa parte da minha infância, aos 7, 8 anos de idade, eu xingava o dia todo. As palavras mais simples que eu falava na minha idade, que eu me lembro, era capeta, desgraça e demônio. E aí depois eu mudava a sequência, eu vinha de trás para frente. E as pessoas rachavam de rir, aí que eu xingava mesmo. Mas não sabendo eu, que o diabo já dominava a minha vida ali. E aí eu fui crescendo, como a minha família era uma família tradicional de jogadores de futebol,
O meu irmão, que agora é pastor, jogou no Santa Teresa de Belo Horizonte, jogou com o Palinho, jogou no São Paulo, foi também um bom jogador. Meu irmão jogava bola demais, craque de bola. Mas tem muita gente que você acredita que você conhece ou conheceu, que era muito bom de bola, mas não conseguiu ter carreira. E tem muitos outros que você está olhando aí na televisão que não joga nada, mas não sei o que aconteceu, que o cara está lá ganhando muita grana. Mas enfim, a minha família é muito tradicional. E o pecado dominou a minha vida por muito tempo. Por muito tempo eu fui dominado pelo pecado. Seguindo a segunda coisa aqui que domina a alma do ser humano, fala comigo, Satanás. Fala, Satanás. Voltando aqui, irmãos, o pecado vai prender a pessoa muito mais tempo que ela pode prender. Segundo, vai levar a pessoa mais longe que ela pode ir. Não, eu vou até aqui, vai não, o pecado vai te levar para mais longe. Terceiro, vai exigir um preço mais caro que ele está disposto a pagar, porque o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a separação de Deus, o salário do pecado traz dores, o salário do pecado traz consequências, o salário do pecado traz feridas profundas na alma, o salário do pecado traz feridas terríveis na família, um adultério arregaça com a casa, um pecado terrível no meio da família pode trazer uma destruição devastadora. Mas nessa noite eu creio, irmãos, que embora todos nós aqui somos num passado de pecado, nós temos um futuro glorioso que Deus já escreveu para a nossa vida. Dos nossos pecados você não lembra mais, você nem deve pescar nele mais, mas eu quero te dizer que há poder no sangue de Jesus. A segunda coisa que aprende a alma do ser humano, voltando aqui, é o diabo, Satanás. É aqui que eu vou continuar. Efésios 4:27, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Fala comigo, não deis lugar ao... O diabo trabalha com brecha. E eu tinha um sonho também de ser jogador de futebol. No ano de 95, estava jogando a Gazetinha no estado do Espírito Santo. Fui campeão em São Mateus. Saí lá de São Mateus, na virada, no dia que o Botafogo foi campeão. 95 brasileiro, com aquele gol impedido do Túlio. Alguns aí devem lembrar desse gol aí. Eu estava indo para a cidade de Belo Horizonte. O ônibus do Cruzeiro estava me esperando lá, para disputar um torneio em Juiz de Fora. Pelo Cruzeiro de Minas. Eu jovem ainda, não esquentando nada com nada, e vamos lá, tudo é diversão. Joguei um torneio pelo Cruzeiro, levei os documentos do meu pai assinar. Quando eu cheguei lá, os caras da cidade de Iuna, Minas Gerais, do Espírito Santo, meu pai estava lá, meu pai separou da minha mãe e foi para lá, e eu precisava que ele assinasse documento para mim voltar para o Cruzeiro. Cheguei lá muito jovem, ainda adolescente, magrinho, fininho, doido caçando namorada, feio igual cão chupando manga, magro, parecia uma bandeira de pirata, só madeira, né? Aquele negócio assim, só nariz, kit feijoada, nariz e orelha. E aí fiquei na cidade de Iuna jogando futebol e fui pro Cruzeiro nada, peguei aquele papel do Cruzeiro, rasguei aquele trem, joguei fora, olha que doideira. Joguei a Gazetinha, voltei ali para Iuna, fiquei ali, o cara do Vasco foi lá me buscar. O cara que foi me buscar, viu eu jogando a Gazetinha, ligou para o rapaz lá de Iuna, escondido de mim, sem meu pai saber, e mandou eu esperar ali, não voltar para o Cruzeiro. Eu fiquei lá. Ele desembarcou lá na rodoviária de Iuna, foi lá na minha casa com esse cara de Iuna, levou 2 camisas do Vasco, me comprou com 2 camisas. Foi o mesmo que revelou o Mazinho, que jogou na Copa de 94. Foi o mesmo que revelou o Carlos Germano, goleiro profissional. Foi o mesmo que revelou o Bismarck, que ficou famoso também, jogou no Japão muitos anos depois. Me parece que ele é pastor hoje, ou é evangélico. Mas enfim, eu vou trazendo a história aqui para você entender que eu e você fomos fruto do amor de Deus, da graça de Deus. Aleluia! Não se pasme, irmão, não se espante. Você não está aqui porque tu é bonzinho, porque você é bacana.
humana, tu não está aqui por causa da questão social, se tu é de família boa, se é de família ruim. Nós estamos aqui por causa da graça de Cristo. Nós estamos aqui porque a misericórdia dele está estendida sobre a nossa vida. Aleluia! Quem crê nisso, aplauda ao Senhor, porque é verdade. Aí, resumindo, dia 3 de março de 96, desci dentro de São Januário. Morei 5 anos lá no São Januário, Clube de Regatas Vasco da Gama. Joguei todas as categorias de base do Vasco. Infantil, 2 anos juvenil, 3 anos junior. Faltando 30 dias para assinar o contrato, os caras falaram, não sai. Fica, você vai assinar. Porque se você sai daqui com a carteira assinada, como jogador profissional do Vasco, naquela época o Vasco era um time bom, era um time que ainda tem um time de massa no país, tem muita torcida, embora virou uma chacota. Mas aí tem um plano de Deus no negócio. Só que em 98, antes ainda estava no Vasco, quando eu estava de férias, meu pai me levou lá em Vitória, da irmã de um treinador muito famoso do futebol brasileiro. E de 7 da manhã até 7 horas da noite, eu fiquei no terreiro de macumba. E eles não se espantem, quando o pacto com o diabo, com Satanás estava sendo feito, os 2 macumbeiros cantavam em línguas dos demônios, bem parecido com muitas línguas de crente, principalmente com aqueles que tiram sarro e deboche de língua estranha na rede social. E eles cantavam lá Marauê, e eu achando aquilo ali, eu doido, querendo pular logo dali, arrebentar aquela porta no peito e correr. Não que eu não tinha medo de nada disso, não. Eu estava do S cheio já, não estava aguentando mais. De manhã, banho de pipoca, daqui a pouco banho de abóbora, me jogaram no meio do pentagrama do terreiro, encruzaram pólvora, fogo na pólvora, galinha. Irmãos, eu nunca vi um negócio daquele. Eles encruzaram 6 galinhas no meu corpo, assim, a galinha viva, e eu de joelho no meio do pentagrama do terreiro. Eles encruzavam a galinha 3 vezes nas minhas costas e batia com a galinha no chão. Quando ele batia a galinha no chão, ele já batia a galinha e rasgava ela no meio. Era uma coisa assim horrorosa. Eu estou contando isso aqui para vocês entenderem quão terrível é o diabo. O diabo não brinca de ser diabo. Tudo o que ele quer de nós é uma única brecha. Uma única brecha. Ele pode acabar com a nossa raça. Uma única brecha, ele pode acabar com a tua vida. Observa o texto de Jó. O Deus deixou apenas 2 vezes o diabo fazer algo. Ele acabou, quase não tirou a vida, porque a vida pertence a Deus. Não subestime o teu inimigo. O nosso inimigo, muitas pessoas acham que Deus tem um inimigo. Deus não tem, porque a Bíblia diz que Jesus já venceu ele. Agora, nós temos um inimigo, mas se você tiver debaixo das asas do onipotente, ele pode tentar vir. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Aleluia! Quem crê, exalte ao Senhor aí. Irmãos, banho de galinha, banho de abóbora, banho de pipoca, parecia uma salada, porque parece que é engraçado mesmo. E no final a mulher foi e me levou numa mesa lá, irmãos, tudo, eu estava parecendo aquele cara lá, Ligue Já. Qual o nome do homem lá? Walter Mercado. Ligue Já. Eu já tinha ido no banho de pipoca, no meio do pentagrama, já estava fedendo galinha, já estava tudo quando é caatinga, jogaram banho em mim, porque na verdade, eu nunca vi a casa de um macumbeiro limpa. Olha, tudo que o diabo gosta é de uma casa suja, de um terreiro sujo, de um quintal sujo. Aonde tem sujeira, tem demônio. Você pode estar ligado no que eu estou falando. Entrou numa residência, percebeu que o trem, uma coisa, irmão, é tu não limpar
limpar a casa hoje. Outra coisa é manter lixo em casa. O diabo gosta de sujeira. Olha, dentro da casa do macumbeiro tinha galinha, andava, pato cagava dentro da casa toda, era cabrito em cima da mesa. Irmãos, o diabo imperava na casa desse macumbeiro, terrivelmente. E ali naquele terreiro, durante o dia todo, foi uma tortura. Parecia que eu ia morrer qualquer hora. E no final já do pacto, aí ele cortou e colocou o sangue da galinha dentro de um copo, misturou com um monte de negócio, com azeite, com não sei de que da Bahia, e falou: agora para fechar o corpo de vez, você tem que beber isso aí, tampa o nariz, meu filho, toma logo. Eu pensei comigo, para me ficar livre logo dessa praga, vou beber logo, mas não sabendo que estava fechando o meu corpo. Irmãos, o que adianta fechar corpo? Existe alguém que tem todo o poder, que está no trono. Nada será escondido aos olhos daquele que nos chamou. Aleluia. A palavra que eu tenho nessa noite, eu abri um parênteses e digo: não há macumba, não há quimbanda, não há candomblé, não há capeta, não há diabo, não há palavra contrária que vai derrubar aquele que é ungido de Deus. Prepara-se. Alguém jogou uma macumba na tua vida, jogou uma praga, pode ficar tranquilo. Se por um caminho vem, vai fugir por 7, porque o Senhor vai entrar nessa causa. Aí eu falei, aí no final, falei: agora para você ir embora, meu filho, só tem 2 coisas agora. Eu falei: não, mais ainda? Falou: você tem que entrar no banheiro ali, já está preparado um banho de descarrego. Eu falei: gente, eu achei que eu estava indo numa igreja. Banho de descarrego com um monte de mato, dentro de um balde. Falei, logo eu olhei, fechei que a porta fedorenta que trem, joguei que tem logo na minha cabeça. Já tomei o banho, já sequei lá com um pano de chão mesmo, já estava tudo lascado. Falei: eu quero ir embora daqui. O meu pai: fica aí. Meu pai foi, pegou uma barca e teve que levar lá na praia para Iemanjá. Dizem que entregaram o casamento para Santo Antônio, as matas para Ioxóssi, a praia para Iemanjá. Só que Deus lá de cima olha e diz: eu não dei nada para ninguém, porque a terra é minha e toda a sua plenitude. A única paternidade que o diabo tem é que ele é pai da mentira. E o nosso Jesus, ele é a verdade que liberta. Oh, glória a Deus. Vamos caminhando aqui. Satanás, ele quer só uma brecha. Ele quer Eu contei uma história um dia lá na igreja, falando que o diabo chegou na casa de um fazendeiro, de um cara lá, que morava na roça, e falou: olha, eu quero morar na sua casa. Aí o cara falou assim: você está doido? Na minha casa? De jeito nenhum. Mas você me chama todo dia. O cara vivia xingando. O diabo aparece para: eu quero morar na sua casa. Não, na minha casa não vai morar não. Não, eu quero morar na sua casa. Dá um cantinho para mim. Aí o cara foi e falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou dar aquele prego da comieira. Você conhece casa de comieira? Que é aquela casa chamada 2 águas, que é uma madeira só que atravessa. Aí o cara foi querer humilhar o diabo, falou assim: esse prego aqui eu vou dar aí para você. Aí o diabo falou: sério? É seu o prego? Então tá bom. Aí o diabo começou a colocar sacola de carniça, carne podre, e começou a feder a casa do cara todo. Tira isso daqui. Ele falou: não, senhor, o prego é meu e eu faço com ele o que eu quiser. O diabo precisa só de um prego. O diabo precisa só de uma mentira. O diabo precisa só de uma trapaça. O diabo precisa só de uma pessoa infiel. O diabo precisa só de uma rebeldia. O diabo precisa só de alguém que mande uma mensagem falando mal de alguém da igreja. O diabo precisa de muita coisa não, ele só quer um prego. Mas em nome de Jesus hoje, a palavra é o martelo que vai despedaçar esse prego do diabo. Deus vai arrancar esse prego da tua vida hoje, porque a tua vida vai ser livre em nome de Jesus. Vamos seguindo aqui, irmãos. A terceira prisão, nós vamos conversando aqui até chegar no final para a gente orar. Hoje está mais para o culto de libertação. Por quê? Aonde a palavra é pregada, a libertação vem.
Esses últimos dias, pregando em alguns lugares na nossa igreja, começava a orar e começava a manifestação de demônios. Lá em Uberaba teve. Por que que é a manifestação? Primeiro, por brecha. Segundo, porque Deus quer libertar a pessoa. Terceira coisa que eu aprendo, que tem aprisionado a alma das pessoas. Fala comigo, pensamentos negativos. São palavras invisíveis. Fala mais alto, pensamentos negativos. São palavras invisíveis. E aí vamos seguindo aqui para a gente concluir essa mensagem aqui. Mas eu vou terminar o testemunho. E toda virada de ano depois do pacto, eu tinha que renovar o pacto. Eu vou falar aqui, não posso falar no português rasgado, mas os que sabem, toda virada de ano eu tinha que ter relação com uma mulher. Com qualquer uma. Na virada do ano certinho. 11h59 para meia-noite, eu tinha que passar com a mulher. Para renovar o pacto. E a área que o diabo mais me detonou foi na área sexual. A área que o diabo mais me usou foi na área da promiscuidade. Eu tenho nojo de falar sobre isso. Mas às vezes Deus quer que eu fale algo, para que as pessoas entendam quão é o nosso inimigo. Mas aí no ano de 2000 eu larguei o futebol, 2001 eu larguei o futebol. Todas as portas fecharam. Todas as portas de clube fecharam. Até o Paulo Isidório, que jogou na seleção brasileira, jogou no Cruzeiro, alguns aqui conhecem ele sim, já ouviu falar no Paulo Isidório. Passou a ser meu empresário, nem ele conseguiu me colocar no clube. Porque todas as portas aqui da terra se fecharam. Mas em João capítulo 10, verso 9, Jesus falou, eu sou a porta. Você vai passar é por mim, meu filho. E aí, resumindo, me desagou lá na cidade de Mutum. Voltei para Mutum, minha mãe morava num lugar chamado Comunidade dos Barcelos, onde a minha família se reside. Meus tios, meus pais, meus primos, a nossa família toda morava ali. E aí, o que aconteceu para os irmãos entenderem? Eu estou dentro do meu tempo ali. Quem quer que eu termine, diga amém. Ih, então não quer não. Vamos parar? Vocês estão espertos, né? Vocês acharam que eu ia falar quem está com vontade de dormir, né? Quem quer ouvir o resto, diga amém. Amém. Ah, vocês estão espertos, né? Voltei para Mutum, Minas. Minha mãe morava 12 quilômetros da cidade de Mutum, morava numa roça. E na frente da casa da minha mãe é o campo onde nós aprendemos a jogar bola, que é o campo da nossa família. Voltei para casa da minha mãe depois desse tempo todinho jogando em clube. Com 2 bolsas nas costas e um violão velho. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Havia uma angústia terrível no meu coração. Havia um vazio extraordinário no meu coração. Era a ausência de Deus. Era a ausência de Deus. Tem um pregador que diz que a ausência de Deus é pior do que a morte. Eu só estou falando sobre isso aqui, irmãos, que eu vou chegar aqui para a gente terminar essa mensagem, para você entender o que é o poder do Evangelho. E aí eu procurando um amigo chamado Marcos Brandão, que era diácono na igreja de Mutum. Pensa naquele cara descolado, aquele cara gente boa, aquele cara que gostava de ajudar todo mundo. Não tinha uma criança que não gostava daquele cara. A única pessoa que não gostava dele era o diabo e as pessoas usadas por ele. Mas era um cara que abraçava todo mundo, ele botava todo mundo dentro do carro dele, levava para a igreja, ele ganhou muita gente para Jesus na escolinha, era bom de bola, vereador na cidade. Pensa que cara que onde chega é a zoeira, todo mundo gostava dele. Então ele me abraçou e falou, não, você vai trabalhar comigo na escolinha, vamos para a igreja, vamos não sei para onde. E aí eu entro dentro da capotaria, chamado capotaria,
Getsemane. O cara vendia colchão, vendia um sofá, vendia uns negócios, vendia esse negócio aqui, ó, tapete, vendia uns colchão. Eu entrei lá nesse dia, irmão. Olha o que é o poder do evangelho. Nesse dia que eu entrei, eram 2 irmãos gêmeos, o apelido dele era Dulinha, lá em Mutum, o apelido dos 2. Quando eu cheguei, eles estão contando, ele contando o testemunho do Matos Nascimento, como o Matos Nascimento aceitou Jesus. Matos Nascimento tocava saxofone, se eu não estiver enganado, trompete ou saxofone, no Paralama de Sucesso, e o Matos Nascimento contando o testemunho, e esse cara que contou para mim, ele não tinha visto o testemunho do Matos também, né? Alguém contou um pedaço para ele, ele contou para mim, e quando ele começou a contar dentro daquela capotaria, foi como jogou uma gasolina no meu coração, meteu fogo. Eu parava e ele continuava contando, entrava um cliente, eu falei, conta mais que esse tá é bom. E disso, meus irmãos, eu com 68 quilos, magrinho lá dentro daquele negócio, minha perna começou a bater, conta mais, e quanto mais ele contava, mais eu queria que ele contasse para mim, porque o evangelho estava penetrando no meu coração. Eu nunca imaginei que ia acontecer um negócio daquele, irmãos. Aquilo que eu recebi aquele dia dentro daquela capotaria, nem o futebol, nem meus amigos, nem minha mãe, nem meu pai, nem meus falsos amigos, nem a noitada na cachaça conseguiu preencher aquilo que foi entrando dentro do meu coração. Foi o mesmo que aconteceu com os 2 discípulos do caminho de Emaús, quando ele pregava a escritura para mim, o meu coração incendiava. Aleluia. Eu não quero que você fique impactado com aquilo que eu estou falando, mas eu quero que o Espírito Santo impacte a tua alma, para você sair daqui hoje entendido. O único que pode mudar a tua vida chama Espírito Santo de Deus. Ele está aqui nessa noite. Aplauda ao Senhor. Meu Deus do céu. Ele falava, o Matos Nascimento, o cara pregou para ele, deu um panfleto para ele, colocou dentro do bolso, ele não leu nada. E ele contando, é mesmo. E quando ele foi no banheiro do avião para fumar um cigarro, que ele puxou o maço de cigarro do bolso, o panfleto veio junto, e quando ele leu, estava escrito que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Foi igual um tiro no coração do Matos Nascimento. É o poder do evangelho. Jesus é tremendo, irmãos. Meu coração pegou fogo naquele dia. Eu saí dali, peguei uma carona, olha, irmão, olha que loucura. Eu estava de charrete com um amigo lá da roça. Montei na charrete 2 horas da tarde, gastou 1h30 até lá. E eu dentro da charrete, sentado com ele, conversando comigo, eu não estava prestando nem atenção no que o cara estava falando, 12 quilômetros de charrete. E eu aqui com as minhas pernas pensando, quando eu chegar lá na casa da minha mãe, eu vou pegar aquelas cartas de... Irmão, foi instantâneo. Aquelas cartas de mulher, de menina que eu tenho. Eu tinha uma namorada em Lajinha, Minas. Eu tinha uma namorada lá em São Mateus. Eu tinha uma namorada no Rio de Janeiro. Eu tinha uma namorada em Belo Horizonte. Rapaz, era bonito? Não, era demônio. Não era beleza, era demônio. Isso é demônio. É demônio. E eu tinha namorada em Mutum. Tinha 5 namoradas. A única menina que eu não me meti era crente e mulher casada. O negócio é muito terrível. E aí quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu parti ela para dentro do quarto, ela ficou assim regalando, o que está acontecendo? Não, mãe, nada não, fica tranquilo. Peguei 2 cartas daquela caixa de copo de água, não tem aquela caixa? Então, lotada de carta, foto de mulher, essa, Deus me livre, que nojo. Ali eu já estava com nojo daqueles trem. Fui pegando um monte de CD na época, de proibidão, de raça negra, de santo, sei lá, só para contrariar, e vai, proibidão do funk, era tudo enquanto é nojeira. Fui enchendo, coloquei debaixo de um pé de manga, um sol de uns 40 graus daquele dia. Eu tentava colocar fogo e nada de pegar fogo, nenhuma carta não pegava. Aí eu falei, não aguento, peguei a Bíblia, abri no Salmo 18, vitória e domínio, orei no meio do terreiro e falei, Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, eu não sei orar direito, eu nem sei quem é o Senhor direito, mas eu sei de uma coisa, eu estou convicto do que eu estou fazendo. Se o Senhor realmente está nesse negócio, que o fogo pegue nesse trem. Quando eu botei o isqueiro, irmão,
irmão, quando pegou aquele, queimou 2 dias sem parar. E quando eu estava colocando fogo, a minha mãe, o diabo pegou ela lá na cozinha, ela deu um grito. Desse naipe, tá? É para você acordar aí. Não! Não! E gritava. Aí eu cresci na briga, parti para cozinhar fora. Eu não sei orar, mas eu sei de uma coisa: em nome de Jesus, sai! E aí a minha mãe, o que você está fazendo? Aí pensei comigo, agora meus problemas acabaram. Fui para a igreja, me levou para a igreja. Aceitei a Jesus, falei, agora meus problemas, lembra do programa do Cacete e Planeta? Meus problemas acabaram. Não, meus problemas começaram. Fiquei quase 2 anos caindo endemoniado na igreja. Eu lembro que um dia eu fiquei tão endemoniado, que um amigo meu me contou que eu andei na cidade de Mutum, num processo de libertação, o dia e a noite, com a lata de cerveja na mão, e um terço na outra, dizendo, eu vou rezar hoje. Estava endemoniado. Aí um amigo meu me contou que quando eu cheguei numa esquina, os pastores estavam correndo atrás, me procurando, e Mutum não me achava. Parecia que o diabo tinha me escondido aí. Diz que o pastor Marcos orou e falou assim, quando ele passar em uma esquina da cidade, o senhor vai enviar um anjo lá e vai cercar os 4 cantos da esquina. Diz o menino que quando chegou eu estava lá, corria na esquina e não passava, corria para outra não passava, ia para outra não passava. Irmãos, o mundo espiritual é mais real do que eu estou olhando para você. Não se engane, irmão, o diabo não brinca em serviço. Mas eu sei de uma coisa, ele pode até não brincar em serviço, mas o nosso Deus é perito em transformar a vida de pecador. Irmãos, você está nessa reunião, pelo amor de Deus, exalte o nome do Senhor, porque Jesus está aqui. Pode aplaudir porque Ele está. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém, por favor. Eu não estou falando nada para você se assustar, não. Eu não estou falando isso aqui para impressionar ninguém, não. O pastor Marco lutou comigo quase 2 anos. Eu vim parar na casa do meu irmão em Belo Horizonte, meu irmão nem crente era ainda. Aí foi na casa de oração fazer uma visita, aceitou Jesus lá. Aceitou Jesus através da minha vida, que estava endemoniado. Ele me deixou na casa dele, que eu estava passando mal no dia. Olha que loucura, na frente da casa do meu irmão, é uma das avenidas lá do bairro Céu Azul, mais movimentada da cidade de Belo Horizonte. No portão da casa dele, 2 passos assim, os carros passavam igual Fórmula 1. Quando ele chegou do culto, sabe onde eu estava? Na beira da rua para pular na frente dos carros. Já tentou me matar há muito tempo. Aí ele orou por mim, fui embora para Mutum. E o processo de libertação continuou. A última vez que eu fiquei endemoniado, o pastor, 8 obreiros, não consegui me segurar na igreja. 8 com 68 quilos. Aí a minha mãe foi confessando o que estava acontecendo, porque lá na roça do meu pai tinha um santuário aos demônios, porque meu pai vinha da Bahia e dava oferenda, os potinhos, pratinhos aos demônios, aos guias. E aí minha mãe falou, olha, quando ele era recém-nascido, o pai dele pegou o umbigo, enterrou no meio do campo, já entregou ele para o demônio. Mas é nesse último dia que o pastor orou por mim. Eu já não estava mais aguentando entrar na igreja e cair endemoniado. Eu estava sentindo vergonha daquilo. Naquele dia que ele orou por mim, eu não entrei para dentro da igreja, eu corri e falei, nunca mais eu volto naquela igreja. Chega, não aguento mais.
Quando eu estava subindo lá no morrão, quase em frente à igreja católica, eu vi que uma mão de fogo me pegou, me levou de volta para a igreja, me jogou na frente. Era uma semana de oração antes da ceia. Eu só lembro que eu caí de prantos na frente e falei: Deus, eu não quero mais isso. Se o Senhor me permitir ficar endemoniado, o Senhor pode me matar. Eu não quero mais, eu quero ser um homem liberto, eu quero ser um jovem liberto. Depois daquele dia, nunca mais eu fiquei endemoniado. No outro dia eu comecei a passar mal, meu irmão estava lá, orou por mim, dali nunca mais eu passei mal. Aí pouco tempo depois, eu falei: Deus, eu quero ser profeta. Nem sabia o que eu estava arrumando para a minha vida, porque eu sempre fui bom de conversa, de resenha, que chama, de lábia. Deus me chamou justamente para essa chamada, para esse ministério de evangelização. Nunca tive vergonha de falar de Deus, nunca tive vergonha de falar dos times que eu torcia, ou do time que eu torço. Nunca tive vergonha de falar de que família eu sou, de quem era minha mãe, quem é meu pai. Eu não tenho vergonha de nada, porque até mesmo Paulo falou que ele não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, e nem sou uma vergonha para o evangelho. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Deus trouxe uma libertação na minha vida, e pouco tempo depois conheci a Lília, e aí eu já chamei logo na capa. Não tinha nem milho para tratar de um pintinho. Eu falei assim: olha, vamos orar, porque a história é longa, eu vou cortando partes aqui para vocês entenderem. E aí ela ficou meio com medo, falou: esse cara aí caiu endemoniado. Aí ela falou: isso, vai me pegar aqui endemoniado. Falei: não, vamos orar. Ela procurou a esposa do pastor Marco, a Berenice, a Lília toda. Eu fui o primeiro namorado dela. Procurou a Berenice do pastor Marco, falou: o cara lá me chamou para orar, eu vou logo dar o pé nele. Ela falou: não, orar não tem nada a ver não, ué, qual o problema? Como nós estamos orando até hoje. Naquele ano de 2004, meu pai sofreu um derrame dia 21 de agosto, ficou 16 anos na cama, partiu para o Senhor, Deus salvou ele. Minha mãe foi liberta e partiu para o Senhor. O resultado disso aqui, para a gente orar, eu ia levar a mensagem aqui até o final, mas eu queria te dizer que o resultado do que Jesus fez agora, do que Jesus fez. Eu casei com a Lília, vamos fazer 21 anos de casado. Do fruto desse casamento nós temos 2 filhos. Eu tenho a Esté de 17 e o Samuel de 15. Do fruto dessa chamada eu falei: eu quero pregar o evangelho. Deus nos levantou como evangelista da casa do Senhor. Começamos a pregar nas ruas de Mutum, começamos a levar a mensagem na casa das pessoas. Jesus começou a me usar em profecia, revelação. Nem sabia o que estava acontecendo, mas eu sei de uma coisa: na nossa simplicidade do evangelho, Deus usa quem Ele quer. Eu nunca tive medo de falar: me usa, onde o Senhor me levar eu quero ir. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu falei: eis-me aqui. Nem sabia o que eu estava fazendo. No início da caminhada, pastor Sérgio, eu pegava uma caixa de som, ia nos bairros de Mutum junto com os 2, 3 irmãos, começamos a pregar. Aí começou uma congregação lá em Roseral de Mutum, um lugarzinho pequenininho, eu e Lília, e aí a Esther era bem pequenininha ainda, não tinha o Samuel ainda. Começamos ali quase 3 anos pastoreando Roseral. Ali começou a história ministerial nossa. Nós fomos para lá. Resumindo a história, Deus nos levou para Aimorés, depois de Aimorés para Baixo Guandu. Começamos 2 igrejas sem ninguém dentro dela. Hoje nós estamos há 14 anos em Baixo Guandu. É claro que a realidade lá é totalmente diferente da daqui, mas o Cristo que está lá é o mesmo que está aqui. O Cristo que me libertou lá é o mesmo que está aqui hoje. O Cristo que me transformou é o Cristo que está na tua vida. Você pode aplaudir esse Deus. Aleluia! Orabacalabaxandarábia! Alabaxandarabacandarabahai! Pensamentos negativos são palavras invisíveis. Você não pode mudar os seus pensamentos do passado, mas você pode começar a mudar agora a forma de pensar. Faça como Jeremias, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Oh, aleluia!
aleluia. E lá em Baixo Guandu, nós temos pastoreado há 14 anos aquela cidade, não conhecia nenhuma rua da cidade, começamos a fazer um trabalho numa empresa de limpeza, que eu falei aqui ontem, depois comecei a orar na farmácia, depois comecei a orar nos hortifruti, depois começava a chegar com violão e cantar na porta do pronto-socorro, depois dentro do hospital, depois nas ruas, depois na oficina, depois nas empresas, e aí foi, o pessoal começou a me chamar, vem cá orar, vem cá pregar. Sabe o que é isso? É o poder do evangelho, aleluia. Começou com um menino sem sonho, ou com sonhos frustrados de não ter sido jogador de futebol. Deus me tirou dos gramados e me trouxe para o campo missionário, aleluia. Deus me tirou da mão do diabo e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus arrancou meu nome da mão de Satanás e colocou meu nome no livro da vida. Deus me tirou do lamaçal do pecado e me colocou sobre a rocha que é Cristo. Quem crê, diga glória a Deus.